Nós hoje vamos compreender um dos pontos fundamentais do Renascimento, que é essa ideia da característica humana tão presente, tão forte, para dar sustentação a todo um processo de mudança histórica, mudança de pensamento, de visão, e que gerou também muitos frutos na área da arte, foi um marco na história da humanidade. Nós começamos lembrando como era esse momento aí da Idade Média, que toda a Europa estava naquele momento de feudalismo, em que o ser humano tinha uma religiosidade, mas se sentia um pouco afastado desse mundo à volta dele, inclusive isso representado do ponto de vista da própria estrutura da sociedade, que era o feudalismo. Esse isolamento entre os seres humanos também era algo que acontecia do ponto de vista da relação do ser humano com o mundo à volta dele e com a própria compreensão de Deus, porque Deus estava longe, distante, e o ser humano tinha que cumprir aquelas normas religiosas para que ele pudesse, então, viver de acordo com essa moralidade religiosa. E todos aqueles conhecimentos brilhantes que haviam sido passados na época da Grécia, de Roma, foram se perdendo, inclusive as próprias obras, por exemplo, a obra de Platão havia sido esquecida na Europa. E esse momento do Renascimento vai trazer de novo à tona esses ideais gregos, também vai trazer de novo conhecimentos do Egito, conhecimentos de Roma, e essa quantidade enorme de tradição que a humanidade já possuía, mas estava adormecida, fez com que houvesse esse momento, então, de escuridão, que nós chamamos, da Idade Média, embora a gente não possa esquecer que o Renascimento não aconteceu de um dia para o outro, também foi um processo que foi gestado pouco a pouco ao longo dos finais da Idade Média, e então esse conjunto de filósofos, de gênios humanos, reuniram todos esses conhecimentos, traduziram obras e conseguiram organizar um pensamento, uma forma de vida que possibilitou uma mudança nesse eixo da história e que levou ao nascimento de uma outra era. Então, nós vamos ter inúmeros nomes, como um Gemístocleto, que vem lá do Império Romano do Oriente, que vem para a Itália e começa a difundir essas obras de Platão, que vão sendo pouco a pouco traduzidas, estudadas, e aí se funda a Academia Neoplatônica de Florença, e aí vão somando outros nomes como Marcílio Ficino, Nicolau de Cusa e uma infinidade. Essa quantidade de seres humanos que se dedicaram a essa revisão de todo um processo humano foi fundamental. E um dos elementos que fala o Renascimento é o chamado humanismo renascentista. E desse ponto de vista do humano é a revalorização do ser humano, colocar novamente o ser humano dentro de uma posição ativa, consciente, de tal forma que esse ser humano possa fazer uma ponte entre esse mundo do cosmos e a própria vida dele. E ao mesmo tempo ele também possa ser um protagonista da sua própria vida, da sociedade onde ele vive, da história. Ele não era mais aquele mero seguidor de determinadas normas, leis, mandamentos religiosos. Ele poderia então voltar a estudar, investigar, compreender essas realidades
dele próprio e no mundo à volta dele, para que ele então pudesse viver conscientemente, com pelo menos essa gota de consciência, que ele tivesse essa capacidade de investigar as leis naturais e traduzir isso numa forma de vida. E por que que ele podia compreender? Porque ele também era parte dessa natureza. Esse ser humano, como era visto dentro de um macrocosmo, se via o universo de uma forma viva, totalmente integrado, então ele podia, sendo parte dessas leis gerais, entender a si próprio e entender o mundo à volta dele, porque tudo isso estava integrado, fazendo parte de uma totalidade. E esse processo de relação entre o macro e o micro vai nascendo pouco a pouco, e o ser humano voltando a ocupar esse espaço que era natural dentro de toda a totalidade da expressão desse cosmos. Então aqui a gente tem uma data, né, aproximada, século XIV a século XVI, mas a gente sabe que começou já as sementes do Renascimento antes e perduraram depois. E a partir daí nós vamos ter o alvorecer da ciência, porque o Renascimento que plantou essas bases para esse início de uma compreensão e de uma visão mais do ponto de vista da matemática, da parte investigativa da ciência propriamente dita, investigar sobre o ser humano e sobre o mundo à volta dele. Então essa figura do ser humano, que é o homem vitruviano, é exatamente como graficamente Leonardo da Vinci vai expressar essa realidade de um ser humano inserido numa totalidade. Ele totalmente integrado a essa totalidade, podendo então despertar. Então, isso foi interessante porque o ser humano havia sido deixado de certa forma de lado, e às vezes quando nós falamos de voltar à revalorização do ser humano, traz para nós às vezes uma ideia de que nós vamos considerar o ser humano como o centro de tudo, mas pelo contrário, quanto mais eu compreendo o ser humano integrado com o cosmos à volta dele, mas eu também compreendo esse infinito, essa quantidade de mundos à volta do ser humano. Usando uma imagem, é como se, então, na Idade Média, as pessoas tivessem uma visão muito limitada, muito restrita e olhassem mais para a Terra, apesar de se dizer que havia muita religiosidade. E aí, no Renascimento, o ser humano começa a olhar para o céu, começa inclusive a investigar sobre os astros, sobre as estrelas, a reencontrar esse infinito universo e a buscar nesse mundo à volta dele as respostas que ele tanto procurava para si mesmo. E ele sai dessa casca egoísta, às vezes, de uma ignorância, de uma limitação, inclusive uma limitação geográfica, porque a gente sabe que não era muito comum as viagens, as mudanças de locais, porque também era perigoso na Idade Média. E esse momento da história vai coincidir com as viagens, com esse redescobrimento de outros mundos. Então vejam que de todo ponto de vista havia uma restrição, uma ignorância, um esquecimento do ser humano de que ele era parte de uma grande história, que ele tinha raízes muito antigas. E aí esse redescobrimento permite estar cada vez mais conscientemente integrado. Então, se esse ser humano possuía uma razão, uma capacidade de compreensão e de consciência, ele era também capaz de investigar, compreender essas leis naturais. E essas leis
seriam as mesmas que o regem. Então ele poderia entrar em sintonia com esse universo à volta dele. Esse é um dos princípios, por exemplo, que foram resgatados na época do Renascimento do Hermetismo, ou também o princípio de Nicolás de Cusa. Então essa conjunção de um universo gigantesco e ao mesmo tempo as pequenas coisas e o ser humano compreendendo as mesmas leis, permitia a esse ser humano viver de forma ética. Então a ética humana, ela estava em sintonia, em harmonia com as leis do mundo à volta dele. Então essa é a chamada lei das correspondências ou analogia. Aquilo que está nas pequenas coisas, da mesma forma que eu vou ter uma pedra preciosa com formações geométricas, com detalhes perfeitos, desenhos de animais, de plantas, formas de vida, eu vou também poder compreender essa realidade que existe no macrocosmo. E ainda mais eu vou poder compreender isso dentro da natureza humana, porque o ser humano resume dentro de si a totalidade. Então ele pode redescobrir cada elemento que está em potencial e ir despertando isso. E isso vai ser um elemento presente constantemente nas ideias do Renascimento. Então, o ser humano precisa redescobrir-se, precisa reencontrar-se consigo mesmo, trazer à luz a sua razão, a sua consciência, para que então ele possa fazer uso disso, porque ele não precisava buscar fora de si as respostas. Essas angústias, esses anseios do ser humano por compreender a vida e a si mesmo, ele podia encontrar dentro de si. E quanto mais ele penetrava nesse seu universo interior e encontrava essas luzes interiores, esse renascer humano, mais ele também encontrava essa luminosidade, essa presença de uma razão luminosa no mundo à volta dele. Então aqui eu trouxe uma comparação, obviamente que usando tudo que nós sabemos já hoje da ciência, entre o átomo, a célula, o universo, e a gente poderia comparar o sistema solar, as galáxias, os órgãos, o corpo humano como um todo, enfim. A ciência que hoje nós conhecemos vem cada vez mais confirmar aquilo que era algo falado pelos filósofos renascentistas. Cada vez mais a gente compreende sobre essa ideia de que os mesmos átomos que vão formar esse cosmos maravilhoso, esse infinito universo, também vai formar o ser humano. Então esse mesmo mistério do cosmos, ele existe dentro do ser humano. Por isso que muitas tradições diziam que o maior mistério, o grande desafio do ser humano era conhecer profundamente a si mesmo. Porque às vezes nós queremos viajar, conhecer, investigar o que é fora, mas aquilo que está dentro de nós é deixado para depois, é deixado de lado. Então, fisicamente, hoje, nós sabemos que essas partículas que compõem o ser humano também são as mesmas partículas que compõem o universo à nossa volta. E a ciência vai nos ensinando pouco a pouco, de forma mais prática, objetiva, comprovada, que existe essa correspondência entre um átomo e uma célula e um sistema solar e uma galáxia. Então vejam bem que cada elemento desse aqui traz dentro de si um conjunto de leis. Uma das leis, por exemplo, é a lei da unidade, porque a gente falava anteriormente
que nós estamos querendo compreender as leis do cosmos para que eu, como ser humano, possa vivê-las conscientemente, porque se o átomo tem as mesmas leis do universo, ótimo, mas aí está uma chave que o Renascimento trouxe que é maravilhosa. O problema é que o átomo não tem essa autoconsciência, ele não pode compreender isso e viver isso conscientemente. Por isso que dizia esse filósofo tão antigo que foi resgatado na época do Renascimento, que era Hermes Trismegisto, que o homem é o maior milagre. E essa capacidade dele compreender a si próprio, compreender o mundo à volta dele e fazer escolhas. Essa liberdade e essa consciência do ser humano é algo profundo e único. Então, eu posso comparar esses mundos todos, eu sei que as leis são as mesmas, mas o ser humano pode perceber isso e pode levar isso para a sua própria forma de vida. Então, eu vejo que, por exemplo, uma das leis é a unidade. Uma célula tem que ter uma unidade. Se ela rompe a membrana dela, ela vai ter sérios problemas, né? Ela deixa de perder a sua característica de ser vida, de selecionar aquilo que entra. O átomo tem como característica ser essa unidade fundamental, né? Daí vem átomos, né? Sem partes. O nosso próprio corpo, ele precisa ter os vários órgãos todos funcionando de forma harmônica para formar essa unidade que nós chamamos o corpo humano. Então, é uma lei que, se o ser humano compreende e vivencia isso, ele vai poder levá-la, por exemplo, para a ideia da sociedade, para a ideia de unir todos os seres humanos, de viver em harmonia e não em luta. É o que nós falávamos aqui antes, a ideia da fraternidade. Então, eu posso pegar essa lei que se aplica a todas as coisas e posso traduzir isso de uma forma objetiva. Então, por exemplo, uma célula que não quer ser parte dessa unidade, que quer viver proliferando e trabalhar só para si, é uma célula cancerosa. E por que é tão fácil entender essa lei do ponto de vista físico? E por que é tão difícil traduzir isso, por exemplo, nas relações humanas? Por que nós não conseguimos passar uma lei geral da natureza? Todas as coisas que têm sua vida, todas as coisas que formam uma unidade de vida, elas têm que respeitar as suas características e se unir em torno dessa ideia que deu a forma, que deu a vida àquele indivíduo. Então, é uma lei que serve para tudo. Vocês já imaginaram se o nosso sistema solar, que é uma unidade, por isso que eles chamam sistema solar, cada planeta resolvesse fazer o que quer, ir para a órbita que ele quer, dar um passeio em outra galáxia, aí nosso planeta Terra resolvesse dar um passeio por aí. E aí? Ou seja, deixa de existir essa unidade, essa lei que está regendo cada uma das partes. E aí outra lei que também vem dessa ideia, a diversidade, a especificidade das partículas que compõem cada um desses elementos. Essa lei de diferenciação, cada parte está unida ao todo, mas ela tem a sua peculiaridade, ela tem a sua característica, a sua função específica. E aí, novamente, a gente pode dar exemplo do nosso corpo, da célula, do sistema solar. Cada um tem que cumprir a função que lhe é própria. Para que a célula do fígado cumpra o papel de célula do fígado, ela tem uma forma específica, ela tem uma função específica.
para que o neurônio cumpra o papel dele, ele tem uma função específica. O nosso planeta tem uma função, o Sol tem a função dele. Cada parte se especializou sem perder a visão da totalidade. Então, a diversidade não implica em fazer com que as partes se desagreguem, né? Porque eu falava que foi esse justamente o problema da Idade Média. As pessoas foram se desagregando, se separando. E hoje nós vivemos isso em vários âmbitos, no âmbito social, no âmbito político, divisões, separatismos. E dentro de nós mesmos, porque nós pensamos de um jeito, sentimos de outro, fazemos de outro jeito, na nossa família é de um jeito, no trabalho é de outro jeito, cada coisa separada da outra, e eu não consigo encontrar um fio que conecta todas as coisas, esse fio que dá sentido e finalidade, que faz com que essa experiência da parte seja transmitida à experiência do todo. Então, essa visão de uma unidade frente à individualidade, frente à diferenciação, permite com que a gente possa viver cada um aquilo que lhe é próprio e estar ao mesmo tempo em harmonia com o conjunto. Outra ideia interessante que existe nessas leis, quando nós vamos comparando, é a ideia dessa formação de uma ordem. Porque cada coisa tem o seu papel, o seu momento, e tudo isso vai funcionar em etapas, espaços e tempos bem calculados, dentro de uma funcionalidade. E todas as coisas, além disso, têm um movimento, um ritmo, uma vitalidade. Todas as coisas se movem. Às vezes nós olhamos o que a gente chama aqui objetos inanimados, e se nós pudéssemos olhar os seus átomos, eles não teriam nada de inanimado. Então todo o universo está em movimento, essa é uma lei. E aí, se o ser humano vivesse essa lei, nós iríamos achar que, por exemplo, é importante que a gente tenha muitas horas de inércia, ou a gente talvez reclamasse menos de trabalhar? Porque a natureza trabalha, toda a vida é trabalho, é movimento, é ritmo, é pulso de vida. Se a gente pensar no nosso coração, no Sol, nos planetas, em todas as coisas estão se movendo, todos os elétrons ativamente. Então, isso é uma lei da vida. E por que o ser humano não pode viver essa lei de forma consciente? É ritmo, é movimento, é energia de vida que flui constantemente. Então, cada vez que nós vamos compreendendo essas leis e passando essas leis para a forma de vida, nós estamos aplicando essa visão. E aí, só essa ideia, por exemplo, da atividade, desse movimento, se nós aplicássemos isso, por exemplo, na visão que nós temos do trabalho, será que mudaria nossa sociedade? Mudaria muito, porque nós normalmente achamos que o trabalho é algo negativo, que tem que trabalhar, tem que sobreviver, tem que, várias coisas que nós reclamamos. E não entendemos que a vida não para, ela pode ter momentos, ciclos diferentes. Como as estações do ano têm ciclos diferentes, momentos de expressão diferentes da vida, mas a vida está ali, presente, numa outra forma, num outro pulso. Assim como o nosso coração, que é símbolo de vida. Essa é uma lei da analogia, nosso corpo físico não tem a verdade absoluta.
Mas se a gente compreende essa lei do físico, a gente pode fazer uma analogia com outras partes da vida e outros elementos, porque a gente não falava que está tudo integrado? Então, o coração, você dorme e seu coração continua. Então, a vida tem essa força de pulso constantemente. Nós podemos perceber mais ou menos. E outra ideia também é a periodicidade, porque nada disso aqui dura sempre e dura do mesmo jeito. Então, é uma lei da vida. Outra lei interessante também, de causa e efeito. Se eu compreendo essa lei, ela existe na natureza? Ah, existe. A física já até comprovou, porque se eu achasse que os renascentistas já estão meio desatualizados, 500 anos, ainda bem que vieram depois mais cientistas e falaram das mesmas coisas. A lei de causa e efeito existe, mas existe no campo emocional? Existe. Conforme aquilo que nós vamos cultivando, emocionalmente falando, conforme os sentimentos que nós alimentamos, nós temos consequências. Conforme a maneira de pensar, os pensamentos que nós vamos tendo dia a dia, nós vamos tendo consequências. A nossa visão do mundo produz consequência. Daí eu falava para vocês a importância que foi o Renascimento. O Renascimento girou a roda da história, saiu de uma escuridão, moveu todo um peso histórico, todo um processo de ignorância, de adormecimento, de preconceitos, fanatismos, girou isso em direção à luz. Teve essa força de movimento e a força nasceu da visão. Por isso que nós vamos falar que é fundamental a formação humana, a educação humana, porque o ser humano é a chave tanto da decadência quanto da transformação. Nós temos hoje, às vezes, um certo comodismo de esperar que as mudanças venham de fora, enquanto a chave de mudança dentro dessa visão é o ser humano. Prova disso que, se a gente for olhar em termos de número, em termos de expansão geográfica, o que foi o Renascimento? Um pedacinho da geografia da Itália. Mas se expandiu fortemente, porque era uma visão que foi pouco a pouco passando para outros seres humanos. Se a gente pensar, era a maioria que pensava assim, igual os renascentistas, vários que eu citei, e muitos outros que a gente às vezes historicamente não conhece, não era a maioria. E no entanto, foram fundamentais, porque mexeram no eixo, na visão que as pessoas tinham do mundo. Ensinaram novamente outros princípios, outra forma de enxergar as coisas. E isso ia gerando uma mudança naquela vida daquele povo. E isso plantou com tanta força que até hoje nós estamos falando disso. Foi tão forte que levou a gente a resgatar obras que para o Ocidente estavam perdidas e que hoje nós somos capazes de estudar, de investigar, ou seja, foram geniais. E quando a gente olha essas pessoas que fizeram esse trabalho maravilhoso, que é onde ninguém acreditava que era possível ser diferente, onde achava tudo não tinha jeito, que estava tudo perdido mesmo, aquelas pessoas começaram de novo a plantar essa esperança e a confiar nas possibilidades do ser humano. E elas foram nascendo através de um processo de educação. Foi despertando esse ser humano e fazendo com que ele, pouco a pouco, despertasse outros e gerasse tantas transformações que hoje
leva a gente a ter uma admiração até agora, e vamos continuar admirando. E quando nós percebemos um gênio como esses, nós simplesmente reconhecemos que o ser humano pode muito mais do que ele vive hoje. Pode muito mais em termos de pensamento, de sentimento, de ação, de ciência, de arte, de política. O ser humano é mais capaz do que aquilo que ele tem vivido. Porque se esses que estavam lá no meio da escuridão voltaram de novo à luz, fizeram renascer toda uma era, todo um conjunto de países. Por que não a gente também reviver essa ideia? Não voltar igualzinho, ser renascentista do ponto de vista cópia histórica, mas pegar essa mesma força, essas mesmas ideias, esse mesmo processo e voltar a confiar na capacidade que o ser humano tem de superar seus próprios limites, sua própria ignorância, a sua própria reclusão dentro desse mundo tão limitado. Aqui essa imagem, né, de uma nebulosa e um neurônio, né, me traz muito essa visão de que essa luz está presente em tudo. E essa luz que está presente num impulso elétrico nos neurônios, que agora a gente sabe com muito mais detalhes em função do avanço da ciência, é essa mesma luz que desperta a consciência humana, essa luz da razão, esse brilho dos sentimentos elevados que foi capaz de mudar toda uma época. E a gente sempre tem que lembrar que eram seres humanos, não eram especiais no sentido assim que é inalcançável para cada um de nós. Nós também podemos viver cada um uma porção desse renascimento. Então aquela frase que eu falava para vocês, né, que grande milagre, ó Asclépio, é o homem. E isso foi representado na parte artística, por exemplo, nessa capacidade de unir esses dois mundos, céu e terra. E o ser humano era a ponte. E fazer esse brilho, a beleza, a bondade renascer outra vez no coração do ser humano. É compreender de novo as leis matemáticas, a geometria do universo, é voltar a perceber que o mundo pode ser belo, não só sombrio, porque parecia que a alegria, a beleza, esse esplendor da vida não podia ser manifesto na Idade Média. E às vezes, no nosso momento atual, nós temos às vezes algumas atitudes medievais de isolamento, de culto ao grotesco, de separatividade. Quantas vezes nós podemos detectar isso na nossa sociedade? Então é uma proposta de voltar de novo aquilo que é belo, que é brilhante, que é vivo. E isso vai estar muito bem representado nas esculturas, nas pinturas, em todo aquele conjunto que nasce outra vez para a vida, que vai em busca da luz do sol, que vai em direção às estrelas. E de fato, objetivamente, vão nascer esses astrônomos que começam a estudar esse universo, olhar para o céu e ver as estrelas, mas querer descobrir o mistério das estrelas, querer reencontrar esse mistério que está oculto no ser humano. Então é uma nova mística também para o ser humano, nova forma de sentir, de perceber a vida e reencontrar esses elos perdidos. Aqui é parte de um texto bastante famoso do Renascimento, de Pico della Mirandola,
que faz uma síntese maravilhosa do que é esse ser humano integrado, presente, relacionado com tudo, né? Então diz: ó Adão, não te dei lugar determinado, nem aspecto inteiramente próprio, né? Ou seja, o ser humano é cheio de diversidade, cheio de elementos dentro de si, né? É multifacetado, e isso dá ao ser humano essa característica tão bonita da criatividade, da capacidade dele de ter inteligência, de abrir novos caminhos, de compreender tantas realidades diversas, a fim de que escolhas tu mesmo o lugar, aspecto e tarefa que desejares segundo o teu parecer e a decisão, porque o exercício que o ser humano tem da sua razão, da sua capacidade de discernir e escolher. E isso é algo precioso do ser humano, que ele nunca poderia abrir mão. A escolha, só que toda escolha, toda causa tem a sua consequência. Não te fiz celestial nem terreno, mortal ou imortal, a fim de que tu, dono de ti próprio, possa escolher as tuas características. Nós queremos ser terrenos, egoístas, isolados e às vezes, infelizmente, até medíocres? Ou queremos ser luminosos? Ou queremos ampliar os nossos horizontes? Qual vai ser a nossa escolha? Qual o tamanho dos meus limites? Eu quero continuar sendo, usando a nossa apresentação, quero continuar sendo gota ou quero ser mar? Mas eu tenho medo. Eu estou num mundo de comodismo. E se não tiver nada lá, né? Esse sonho do ser humano com algo maior que ultrapassa aquilo que naquele momento ele consegue ver é fundamental. Poderás degenerar ao nível dos animais inferiores ou ascender aos seres celestiais e divinos por tua própria decisão. Então vejam que se o ser humano, tendo características tão maravilhosas, potenciais tão profundos, ele vive de forma injusta e reduz a sua vida ao mínimo, a etapas que ele já superou, é terrível. Tem muitas consequências negativas, porque é como contrariar a lei da natureza humana e contra uma lei que rege esse ser humano, que é parte desse mundo. O ser humano tem a sua função própria, tem a sua característica, então nós estaríamos sendo injustos. Então, nós temos que trabalhar essa ideia hoje, para que pouco a pouco a gente possa reencontrar esse renascimento para os dias atuais, a verdadeira educação, eduzir, trazer aquelas características humanas que estão adormecidas. Quais? Bondade, criatividade, inteligência, a capacidade de compreender as leis e vivê-las, estar em harmonia com outros seres humanos, reencontrar a unidade de todas as coisas, reencontrar o sentido, o porquê da existência, tá presente, consciente naquele mundo onde ele vive. Como essa frase diz, né? Uma educação permanente para uma evolução permanente. Ou seja, o ser humano precisa tomar para si próprio a tarefa da sua própria evolução, do seu próprio crescimento. O ser humano é responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Ele não pode esperar que venha uma força externa, uma redenção externa. Então percebe que essa chave do humanismo renascentista, ela também tem a outra faceta. Ao mesmo tempo
que o ser humano tem esse valor, ele também se torna responsável por si próprio e por tudo aquilo que ele gera, que ele projeta, que ele cria no mundo. A criação humana é resultado daquilo que ele conseguiu desenvolver e evoluir como ser humano. Então, nós somos os arquitetos do nosso destino. Essa é a chave desse humanismo, revalorizar o ser humano e formá-lo, porque esse ser humano não nasce pronto. Por quê? Porque ele pode fazer escolhas erradas. A gente tem que exercitar a nossa razão, o nosso sentimento, melhorar a nossa compreensão, a nossa inteligência para que as nossas escolhas sejam as melhores. Já que ele tem tanta liberdade, isso também dá a ele a capacidade de escolher maus caminhos se ele não tiver uma boa educação. Essa chave da educação é fundamental na formação e evolução humana, que a filosofia sempre, em todas as tradições, em todas as épocas, usou essa chave, não gerar informações, acúmulo de informações para o ser humano, mas fazer que o ser humano vá despertando a sua natureza e possa realizar isso na prática, na sua vida, na sua forma de vida, traduzir isso em obras, em ações, e não simplesmente ter as teorias de como seria maravilhoso se eu fosse assim. Não, eu preciso realizar aquilo que eu tenho dentro. Isso dá a cada um de nós esse nosso grau de realização, de plenitude, para que você possa ver no espelho do mundo aquilo que você tem dentro. De certa forma, todas essas obras que foram legadas pelos renascentistas nos mostraram isso, que essas obras que eles fizeram no mundo foram um espelho de toda aquela quantidade de elementos que cada um poderia trazer dentro de si. Então, dentro dessa ideia da educação, de acender essa chama da natureza humana, para qualquer atividade que o ser humano desempenhar, não somente dar lugar a qualidades inatas, ou seja, aquilo que já tem, que é fácil, que eu já sei. Não, desenvolver, elevar-se até a máxima altura. Não contentar com esses limites tão pequenos que fariam, por exemplo, um ser humano medieval, com a mentalidade medieval, querer só sobreviver, querer que o seu mundo fosse ali, ter medo de se lançar nos oceanos, ter medo de tudo, ter medo do novo, viver isolado, ter medo às vezes até do outro ser humano, porque também é um mistério e é um desafio. Então, o que nós propomos, né, dentro dessa visão da filosofia maneira clássica, trazer novamente essa compreensão das leis e ser renascentistas do ponto de vista da nossa mentalidade, querer abrir esses espaços, querer compreender cada detalhe da natureza humana, saber para que estamos aqui nesse mundo, compreender essa unidade, compreender a vida, compreender os ciclos, compreender essa individualidade própria de cada coisa, querer aprender, que é próprio da natureza do filósofo, querer saber, amar a sabedoria que está aí à nossa volta. Por isso que também muitos filósofos vão dizer que quem perde mais quando se perdem os livros são exatamente aqueles que não sabem. Porque o ideal é que a gente possa aprender a ler na natureza, porque é uma aula de inteligência, de ordem, de harmonia, cada um dos detalhes dessas leis. E quanto mais a gente compreende isso, mais fica claro qual é a forma que o ser humano vai viver isso
fazendo a escolha que é própria da natureza humana. É o famoso lá dos gregos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa era uma frase bastante falada e que é, de novo, trazida, não da mesma forma no Renascimento, mas com essa mesma ideia. Conhecer a si mesmo, os mistérios mais profundos estão no ser humano, as leis que regem uma sociedade, um corpo humano, um animal, uma planta, o mineral, o cosmos, o sistema solar estão dentro do ser humano. Quanto mais ele penetra dentro de si, quanto mais ele se aproxima da sua compreensão e inteligência, mais ele se conecta e compreende o mundo à volta dele e pode recriar, pode ser ativo no seu processo de desenvolvimento hoje, aqui, e pode também começar a protagonizar uma transformação para um mundo melhor, uma história melhor, que é, como sempre, o objetivo de Nova Acrópole, que é essa contribuição para a sociedade onde nós vivemos, uma proposta de caminhar conscientemente, construir a história de uma forma realmente humana e que o mundo onde nós vivemos possa ser um pouco melhor e o ser humano possa viver também com outros seres humanos em harmonia e transmitir essa pequena sabedoria que cada um de nós vai adquirindo, ou seja, voltar ao passado, buscar as fontes, os ensinamentos que são universais, atemporais, e resgatar novamente esse espírito, esses ensinamentos que não passaram de moda, esses ensinamentos que continuam sendo válidos hoje e traduzir isso para nossa vida no momento atual, ou seja, a história tem que ser viva, não é um conjunto de ensinamentos bonitos que ficaram no passado, não. Hoje nós estamos aqui e somos responsáveis pela nossa história individual e pela nossa contribuição para uma história também melhor dessa humanidade.